A corrida pelas tecnologias que ainda nem existem já começou. Novas ligas metálicas, melhores condutores elétricos, a próxima geração de baterias, computadores com velocidade de processamento inimaginável. E quais serão os países que irão sair na frente nessa disputa para dominar essas tecnologias e melhor se posicionar para ter influência econômica e estratégica global? A fabricação de produtos, como os smartphones ou TVs na qual você está assistindo esse vídeo, ou dos automóveis e trens que você usa para ir ao trabalho, são a ponta final de uma cadeia de pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas, que levou à evolução e aperfeiçoamento do bem final. O primeiro carro elétrico, por exemplo, foi produzido em 1888, e os primeiros painéis solares são dos anos 1950. Apenas muitas décadas depois é que a pesquisa contínua pelo aperfeiçoamento dessas tecnologias, dos seus meios de produção e a evolução das condições mercadológicas permitiram sua popularização. Assim, para dominarmos as tecnologias do futuro, seu estudo e desenvolvimento devem ser intensos desde já. É claro que existem algumas tecnologias transversais que podem ser consideradas as mais importantes para o avanço significativo da economia e da nossa sociedade. Agora, um estudo selecionou 44 dessas transversais e as chamou de tecnologias críticas. A partir disso, criou um ranking para cada uma delas com os países que mais estão criando pesquisa e inovação nessas áreas. Quais serão os países do futuro? Hoje vamos olhar os resultados do novo Mapeamento de Tecnologias Críticas, relatório produzido pelo ASP, Instituto de Pesquisa Estratégica Australiano, e que indica já no seu subtítulo justamente qual é a importância da sua análise e pesquisa: a corrida global pelo poder no futuro. O estudo, realizado por essa instituição independente, faz uma análise da produção de pesquisas científicas relacionadas a 44 campos de alta tecnologia, selecionados como os mais estratégicos para o nosso futuro próximo e que, portanto, poderão representar vantagem competitiva na produção, economia e no posicionamento geopolítico dos países que as dominarem. O critério utilizado na metodologia do estudo leva em consideração a quantidade e qualidade dos artigos e publicações científicas de universidades e empresas, focando naquelas contribuições que constituem as 10% mais referenciadas em geral, como forma de separar pesquisas de alta qualidade daquelas de nível mais elementar. A partir disso, o ASP cria um ranking de países em cada uma das 44 áreas selecionadas, destacando o top 5 no relatório. Assim, embora certamente o documento seja um bom medidor da capacidade de cada nação em produzir pesquisas de alta qualidade, não mede necessariamente como estes países estão sendo capazes em transformar esse conteúdo em produção efetiva e geração de riqueza para suas economias, mas mostra quem está com a vantagem e quem tem o potencial para se posicionar melhor nos próximos anos. A análise dos dados rapidamente traz dois principais aprendizados. O primeiro é que vivemos realmente uma bipolaridade em termos de pesquisa tecnológica, com Estados Unidos de um lado e a China em outro. Em todos os 44 campos observados, um destes dois países sempre aparece na primeira colocação do ranking, com o outro geralmente em segundo lugar. É uma verdadeira nova Guerra Fria, com o resto do planeta se tornando coadjuvante. E o segundo aprendizado é que essa batalha está sendo vencida pela China, que neste estudo fica muito à frente dos Estados Unidos. Os chineses lideram a pesquisa em 37 dos 44 campos e estão em segundo lugar nos outros 7. Além disso, existem áreas em que a China está perto até mesmo de ter o monopólio das pesquisas, com até 8 vezes mais contribuições que o segundo colocado. Vamos, portanto, olhar alguns destaques do estudo. São 8 as tecnologias no qual o estudo destaca o risco de monopólio chinês, ou seja, quando o primeiro colocado produz ao menos 5 vezes mais pesquisa que o segundo. Nanomateriais, revestimentos, tecnologias do 5G e 6G, hidrogênio e amônia como fontes de energia, supercapacitores, baterias elétricas, biologia sintética e sensores fotônicos. Em algumas dessas áreas, já vemos na atualidade as empresas chinesas se destacando no mercado, como o caso da Huawei, que saiu bem à frente nas tecnologias do 5G e que teria um market share global impressionante, se não fossem as sanções aplicadas pelos Estados Unidos e Europa por conta do temor do vazamento de informações de suas redes para o governo chinês. O domínio nos campos de energia, ou seja, baterias e hidrogênio,
também merece destaque, pois estão diretamente relacionados com problemas de curto prazo e são chave para o futuro de uma das principais indústrias do mundo, a automotiva, e também para a conversão da matriz energética mundial em uma mais renovável de maneira geral. A área de energia e meio ambiente, aliás, é uma das 7 grandes áreas abordadas pelo estudo, na qual a China lidera em todas as categorias. Das 44 tecnologias críticas, 8 estão dentro dessa área. Outro campo em que os chineses aparecem no topo em todas as 12 categorias é a de materiais e fabricação avançados. Os Estados Unidos devolvem o golpe em um grupo de tecnologias ligadas à tecnologia da informação. Computação de alta performance, design e fabricação de circuitos integrados avançados e processamento de linguagem natural são liderados pelos americanos. E são áreas que também estão ligadas a uma batalha atual e muito importante na indústria eletrônica. Nesta área, a China vem recebendo sanções por conta dos Estados Unidos e suas empresas estão tendo dificuldade em importarem semicondutores de alta qualidade para seus processos de produção. Uma condição que traz uma grande ameaça a certos setores na China no curto prazo. E essa ação dos Estados Unidos é deliberada, justamente para retardar os avanços tecnológicos de Pequim. Depois das duas potências, Índia e Reino Unido parecem dividir a terceira posição, geralmente se revezando nas seguintes posições de destaque do ranking. A Índia, inclusive, fica à frente dos Estados Unidos em 5 tecnologias, incluindo biocombustíveis e materiais inteligentes. Além deles, Coreia do Sul e Alemanha são os países que aparecem com mais frequência no top 5. Embora o Japão apareça no ranking algumas vezes, ao menos com base no relatório, parece que a Coreia vem desbancando os vizinhos como o principal polo de inovação daquela região. Segmentos em que a Coreia mais contribui com pesquisas de alta qualidade são computação de alta performance, supercapacitores e tecnologias relacionadas à energia sustentável e novos materiais. Dentre os países da União Europeia, depois da Alemanha, a Itália é quem melhor aparece no ranking. França, com 2 aparições, e Holanda, com 1, fecham a lista. Portanto, olhando os países de forma individual, a Europa continental parece estar perdendo força na vanguarda da pesquisa e inovação mundial. No entanto, a União Europeia ainda é um bloco relativamente estável e com muita cooperação e intercâmbio de tecnologias. Assim, se ao invés de olharmos os países individualmente, nós somarmos as contribuições dos países do bloco, provavelmente veremos a União como uma potência que, ao menos, rivaliza com Índia, Reino Unido e Coreia do Sul. Para muitos, a principal surpresa do estudo pode ser o Irã, que aparece entre os 5 ponteiros em 6 tecnologias, incluindo biocombustíveis, nanofabricação e áreas relacionadas a materiais avançados. O Irã é um dos países que mais sofre com sanções por parte dos países envolvidos nas últimas décadas, geralmente aparecendo em primeiro nos rankings até 2022. E, mesmo contando com algumas das universidades e instituições de ensino mais antigas da humanidade, ainda assim é de se surpreender que consiga se destacar na inovação atualmente. No passado recente, e mesmo nos dias de hoje, essa alta qualidade de pesquisa não vem sendo totalmente convertida em capacidade produtiva por empresas do país e, consequentemente, em riqueza para sua economia e população. No entanto, certamente existe um grande potencial e, quem sabe, com a recente aproximação do país com a China ou mesmo as conversas de trégua com a Arábia Saudita, o Irã possa acessar novos mercados, fontes de financiamento, intercâmbio tecnológico e se tornar uma potência de produção de ponta com marcas entre as maiores do mundo. Além do Irã, a Arábia Saudita e a Malásia são países muçulmanos que aparecem no ranking, uma vez cada. A Malásia se destaca nos biocombustíveis, enquanto os sauditas no campo de comunicações óticas. Rússia, Singapura, Canadá e Austrália fecham a lista de apenas 17 países que aparecem ao menos uma vez no top 5 das 44 tecnologias críticas. E qual é a importância do tema abordado pelo estudo? E quais as possíveis implicações dos seus resultados para o futuro da economia e geopolítica global? O estudo traz suas próprias conclusões. Ele chama de problema o fato de que as democracias do Ocidente estão perdendo a competição tecnológica global, incluindo de pesquisas disruptivas e a habilidade de reter talento, ingredientes cruciais que minam o desenvolvimento e controle das tecnologias mais importantes, incluindo aquelas que ainda nem existem. Isso sugere que estes dados devem ser um alarme para esses países do Ocidente
acordarem e buscarem novas políticas de incentivo à pesquisa tecnológica, mais cooperação entre eles, para que, como bloco, possam estabelecer uma hegemonia sobre os outros grupos. Embora este recado seja pertinente, cooperação é justamente uma coisa que tende a acontecer cada vez menos, principalmente após acontecimentos recentes dos últimos 5 anos, à medida que a globalização perde força e países passam a enxergar como perigoso depender da cadeia de suprimentos global ou da capacidade de uma outra nação para inovar, produzir e fornecer bens essenciais. Vimos durante a pandemia do Covid-19 como um evento alheio pode quebrar a cadeia de suprimentos e criar escassez em uma série de bens, sejam insumos ou produtos finais. Ou ainda, como a incapacidade de gerar inovação, neste caso, para desenvolver ou produzir vacinas, pode te deixar vulnerável e dependente. Uma nova doença contagiosa, para humanos ou para animais, ou mesmo uma catástrofe climática, ainda que do outro lado do mundo, pode prejudicar sua economia local. E países buscam agora estar menos e menos suscetíveis a esse tipo de vulnerabilidade. Outra situação que está mudando a maneira como os países enxergam sua priorização de inovação e produção é a dos conflitos recentes, sejam os que de fato se converteram em guerras, como na Ucrânia, ou mesmo aqueles que ficaram apenas no campo dos debates e ações políticas, e principalmente as ações que resultam deles, as sanções comerciais. A China, por exemplo, observa o que vem acontecendo com a Rússia, que recebeu diversas sanções por conta dos Estados Unidos e da Europa em tentativas de destruir sua economia. Aliás, a própria Rússia estaria sofrendo muito mais com este tratamento, se não tivesse, a partir de 2014, quando anexou a região da Crimeia e recebeu as primeiras sanções, já iniciado um processo de substituição de importações, de parceiros de exportações e de fomento de pesquisa para inovação tecnológica interna, que diminuíram sua dependência de certos países. A Europa, na outra ponta, estava completamente dependente de combustíveis russos, uma situação que talvez não fosse realidade caso tivesse investido mais acentuadamente em tecnologias de combustíveis alternativos, baterias de armazenamento ou novas maneiras de acessar fontes fósseis mais profundas. A China sabe que, hoje, provavelmente receberia os mesmos tipos de retaliação que a Rússia, caso fosse mais contundente em suas ações em Taiwan, no Mar da China ou na região do Himalaia. Ou melhor, já vem recebendo. Como discutimos hoje, já existem restrições para compras de insumos importantes para a indústria eletrônica, e também casos de proibição da atuação de diversas de suas empresas de ponta em outros países. Mesmo alianças muito tradicionais, como os Estados Unidos e a Europa, não parecem mais tão fortes neste momento, como vimos nos discursos recentes do presidente francês Emmanuel Macron durante visita à China, que fala em uma Europa mais livre e independente da América. Portanto, para a China, é muito claro que o país, como alvo preferencial por parte do Ocidente, deve, ao máximo, buscar estar em uma posição em que não possua dependências ou vulnerabilidades. Seus planos de produção e suas políticas de longo prazo corroboram isso. Como o próprio estudo menciona, a política do Made in China 2025, que recentemente foi rebatizada e recebeu novas metas para 2035, aborda esse tema, e faz exatamente este estímulo da produção interna de uma série de bens, inclusive aqueles de alta tecnologia. A China não quer ser mais apenas a fábrica do mundo, mas também o seu centro de P&D. Deve ao máximo desenvolver suas próprias inovações em todos os segmentos e estar na vanguarda da produção de tecnologia de ponta, buscando deixar de ser um país vulnerável para ser uma nação capaz de expor vulnerabilidade nos outros países e estar em uma posição de explorá-las e definir as rotas da ordem mundial. E pelo que vemos neste estudo de tecnologias críticas, a China parece ter clareza de onde quer chegar e como caminhar na direção correta.